Alô. Boa noite. Boa noite. Pessoal, boa noite. Estão conseguindo me ouvir aí, galera? Aham. Estão conseguindo me ouvir, pessoal? Sim. Eu tô ouvindo. Tá, ok. Então, vamos esperar mais uns minutinhos, ver se mais alguém vai ingressar na sala aí, tá ok? A gente pode esperar ali mais ou menos até umas 7h05 por ali, né? É, por aí. 7h30. Não, vai calma aí, né? Mas acho que tá mais 7 horas, 7h10 por aí. Acho que já tá todo mundo aí. Tá conseguindo ouvir agora, Roger? Não pode tossir na sala aí, hein? Ó, Perigoso. Coronga, hein? É, Pois é, pois é. brincadeira. Tá, vamos lá. Alô? Alô. Tá me escutando? Alô? Não. Eu ouvi aqui. Também não tô escutando nada. Então tá, beleza. Seus tóxicos. Olha que eu tô tossindo, eu vou passar a corona pra você. Vocês É, estão eu vou mutar conseguindo aqui pra ver a minha tela, pessoal? Opa! É, A tela não sei, mas a câmera O tá vendo. webcam sim, a webcam sim, eu tava vendo. Tá, eu abri o NetBeans aqui. Conseguiram ver o NetBeans? Não, não. Não? não, só tua webcam. Deixa eu ver Negativo. se tem- É a primeira vez que eu estou usando esse aplicativo também, que deixa eu ver, deve ter uma opção aqui de compartilhar a tela. Tá aqui, Share Screen. É Compartilhar ali, a ó, tela. share screen. Share Screen. Vamos lá. Essa ferramenta que ela deixa na tela quem tá falando, então a gente vai ter que ficar quieto para ouvir o professor. Share. Então cala a boca aí. É, Renato, cala a deixa. boca, Crazy. Exato. Agora conseguiram ver a tela do NetBeans? Agora sim, pode. Agora sim. Agora sim. Ah, tá. Vamos Deixa eu só ver botar que os tem uma microfones opção. mutados, então. Alô? É, Alô, alô? Ô, Dog, alô, Mari. Alô? Oi! Ah, oi! Tamo Legal. aqui, Karen. deixa eu só. Vai embora, ninguém te quer aqui. Ah, Nossa desculpa. senhora. É, que vai estar incomodado. Tá, muta o microfone aí, deixa só ele falar. Obrigado. Isso. Oh, que Tóxico. ignorância. Também amo vocês. A aula é dele, não nossa, então eu ficar quieto. Calma, Deixa eu só calma. dar um print aqui e mandar pro professor Júnior. Carro aqui, velho, o só que um tá minutinho, falando tá, aí, carro pessoal? velho? Se eu tiver dúvida. Eu vou Vocês deixar- conseguem ver toda a minha tela compartilhada ou só o NetBeans? Só Só NetBeans no NetBeans por momento. enquanto. Só o NetBeans? Tá. Sei, Por minimiza o enquanto, NetBeans sim. pra nós dar um... É, se minimizar, talvez. Tá, vamos lá, deixa eu ver aqui. Ah, não. Carro velho apareceu. Fala, cara, velho. Olha, o Cris veio Eu ali, minimizei. Não, Ativei não, errado. Só o NetBeans, é. É, porque só lá na o hora do sharing lá, eu acho que eu tinha a opção, eu compartilhei só o NetBeans, tá? Só um minutinho que eu vou dar um print aqui, vou mandar pro professor Nassim, que ele pediu para, apesar de botei para gravar a reunião aqui no computador local. Nossa, tá em tela cheia. Como é que faz Tá, tela então a gente cheia, pode né? começar, pessoal. Pode. Então tá, Sim, boa senhor. noite a todos aí, galera. Como Boa todos já estão noite. sabendo, Boa em noite. função Boa noite. dessa situação que a gente está passando aí, a gente tem que se adaptar agora nesse período para fazer as aulas virtuais, né? Eu até acabei de receber um documento aqui, eu não consegui ler ele na totalidade, sobre o governo da retomada das atividades parciais semana que vem.
Então, não sei dizer para vocês como é que vai ficar a questão das aulas ainda, mas provavelmente daqui a pouco o professor Nassim já deve estar analisando esse documento e ele passa para vocês também. O conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, eu até postei um vídeo lá no ambiente virtual já, é sobre o comando de decisão. O que acontece? Até então, os nossos algoritmos a gente vinha trabalhando com leitura de dados, pedia para o usuário informar o valor, fazíamos uma multiplicação, uma divisão, acrescentávamos um percentual, concedíamos um desconto, nada além dessas informações. Até aí, tranquilo? Aham. Opa, Alô, sim, Tá, sim. o áudio tá bom para vocês, galera? sim, sim. Opa. Tá, tranquilo então. Estão vendo a tela do NetBeans e conseguem me ver também ou só o NetBeans? Dá Nossa, pra te ver desculpa, também. eu não Tá, entendi nada beleza. agora, cortou tudo. Então, assim, ó, vai chegar um momento das nossas classes, até lá no vídeo também tem uma hora que eu falei algoritmo. Quando a gente fala algoritmo, pode ser que em algum momento eu falo algoritmo ou classe, são palavras sinônimas, né? Porque toda classe, ela inicia de um algoritmo. Como todo programa, a ideia, antes de ser concebido como um programa, é que ele passe primeiro por um algoritmo, para analisar a viabilidade dele. Então, vai chegar um momento que as nossas classes, nós precisamos fazer alguma ação com base no retorno de uma variável ou em um conjunto de variáveis. Assim como acontece no nosso dia a dia. Por exemplo, no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, na vida familiar, no nosso trabalho, a gente tem que tomar algumas decisões, alguns dias com base em algumas situações, né? Por exemplo, de manhã tu acorda e tá calor. Então, se tá calor, tu vai sair de casa com uma roupa adequada para a temperatura. Se não, tu vai sair com outra roupa adequada para a temperatura que possa vir fazer durante o dia. Conseguiram observar que tem uma condição ali? Qual é a condição? A temperatura. De acordo com a temperatura, eu vou sair com a roupa para trabalhar. Tá chovendo. Está chovendo, então vou levar um guarda-chuva, uma sombrinha ou algo para me proteger. Se não, não levo nada. E nos algoritmos, nas classes, da mesma forma, com base num resultado ou num conjunto de resultados, a gente precisa tomar uma determinada ação. Ou faz uma ação ou faz outra. Então, isso é conhecido como comando de decisão. Lá em algoritmo, vocês aprenderam o comando C, estão lembrados? Se, Sim. por exemplo, o valor da variável A for maior do que B, então executa alguma coisa. Se não, faz outra ação ou não faz nada. Aqui em Java, o que a gente vai aprender é o comando if. A lógica segue a mesma, só que em vez de a gente estar trabalhando da forma em português ou Portugal lá, a gente já vai estar trabalhando na linguagem de programação. É a única lógica. Tranquilo até aí, pessoal? Então, o que nós vamos aprender hoje? O comando de decisão if. Na aula de hoje e nos exercícios que eu preparei para vocês, depois eu vou dar uma revisada ali, mas se eu não me engano, acho que todos eles utilizam somente uma condição. Então, nós vamos estar testando uma variável só. A partir da aula que vem, a gente já trabalha o comando if com duas variáveis. Vou dar um exemplo com uma variável e um exemplo com duas variáveis para vocês entenderem. Depois a gente vai fazer um código, certo? Imagine a seguinte situação. Vocês têm que fazer uma classe que leia 3 notas do aluno e calcule a média. Depois a gente vai fazer um teste no valor da variável média. Se ela for superior a 6, vamos pegar o exemplo da faculdade, que é média 6, então se ela for superior ou maior ou igual a 6, superior ou igual a 6, o aluno está aprovado, senão ele tem que fazer a substitutiva. Até aí, tranquilo? Então, o que esse algoritmo precisaria? Vamos ter como entrada o nome do aluno, nota 1, nota 2, nota 3, e vamos fazer o cálculo da média. Depois disso, a gente vai fazer o quê? Por meio do comando if, a gente vai testar. If o valor da média for maior ou igual a 6, então a gente vai botar uma mensagem que o aluno está aprovado. Senão, ele precisa fazer o quê? Uma prova substitutiva. Todos conseguiram entender essa ideia, pessoal? Sim.
Beleza. Opa, sim. Então, nesse caso, a gente trabalhou o quê? O comando condicional com apenas uma variável, que era a variável média. Porém, qual é a outra condição para que vocês obtenham aprovação na faculdade? Média e tem mais uma variável, né? Média e, vamos lá, Frequência. Presença? média e frequência. Né? Não adianta vir só, por exemplo, nos dias de avaliação, tirar 8 e não ter os 75% de frequência que é exigido. Então, notem que nesse segundo teste nós temos o quê? Uma outra condição, uma outra variável. Então, média e frequência. Entrou o operador E. Estão lembrados lá quando acho que vocês viram, acho que é em lógica matemática, né? Tabela verdade, operador E e operador OU. Isso aí. Uhum. Estão lembrados, pessoal? Aham. Sempre que a gente usa o operador E, para que a condição seja verdadeira, o que tem que acontecer? Todos os testes devem ser verdadeiros. Se eu estou testando média e frequência, tem que ser verdadeiro quem? A média e a frequência. Se Oi, um Evandro. for falso, a condição toda é falsa. Até aí, tranquilo? Sim. Alguém tem alguma pergunta sobre esse primeiro conceito introdutório? Fizeram uma pergunta só pra saber se tu tá mexendo em alguma coisa na tela no NetBeans, porque ele tá parado no Não. início pra nós. Não estou Ah, tá, mexendo certo. nada. Estou só Certo, explicando, tá? Sim, sim. Só dando esse conceito teórico aqui. Até aí, tá tranquilo? Tudo tranquilo. Agora é que eu vou abrir o NetBeans e a gente vai criar uma classe ali e a gente vai fazer esse exemplo que eu citei do aluno. Primeiro, somente com a nota, e depois com a nota e a frequência. Posso prosseguir, galera? Pode. Qualquer tranquilo. dúvida, vocês dão um alô aí, tá bom? Então vamos lá, né? Sim. Eu tô tendo alguns problemas em relação ao áudio, aí de vez em quando eu vou perguntar se eu não entender alguém. Tudo bem. Por sinal, o teu áudio está saindo bem baixo aqui, tá? É a Marielle? Tá bem ruim. Isso, eu. Ah, tá. Não. É porque daí a ferramenta aqui ele joga um quadradinho para mim quando alguém fala, então. Mas tudo bem, Marielle. Qualquer dúvida é só interromper, tá? Certo. Fiquem bem à vontade aí, se vocês tiverem dúvida, que é a primeira vez que a gente está usando essa ferramenta também, então para mim também tudo é novo aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou criar uma classe nova. Nova classe em Java. Tá aparecendo a tela para vocês aí, galera? Tá aparecendo certinho. Normal, tá certinho. Show de bola. Deixa eu botar um pouquinho para o lado aqui a tela da ferramenta aqui. Então, conforme a gente já falou lá nas aulas presenciais, até na aula à distância que a gente teve, sempre que a gente vai criar uma classe, a primeira letra é Maiúsculo. maiúscula, né, galera? Maiúscula por quê? Para depois não confundir com método. Então, eu vou criar aqui uma classe com nome condição. A gente vai estar trabalhando o comando condicional, comando if ou decisão. Clico em finalizar. NetBeans cria para mim aquela parte de comentário que eu vou apagar. Se vocês quiserem pôr o código de vocês para depois facilitar nos estudos, tranquilo. Estão lembrados na última aula que a gente teve presencial, onde a gente trabalhou o pacote JOptionPen, Show Input Dialog e Show Message Dialog, que é uma classe que faz parte do pacote JavaX Swing. Então, sempre que eu vou usar um pacote, um método, uma classe que não é nativa do Java, ou seja, não foi incorporada juntamente na própria linguagem, a primeira diretiva que tem que ter o que é? Import, estão lembrados? Então vamos lá, import javax Acho que tem que ser depois do pack, sei lá. swing ponto asterisco. Por que ponto asterisco? Porque, né, ali eu já vou usar todos eles. Estou dando esse erro aqui, vamos ver.
Importação, package de aula 2020, classe interface. Eu tava fazendo embaixo do package ali. Não sei se tem alguma coisa a ver. Vamos ver. Vamos dar um Ctrl X aqui para nós ver. Certo. Foi um problema de BIOS aqui. Vocês sabem o que é problema de BIOS, né? Alguém sabe, pessoal? Quem trabalha com suporte aí, nunca ouviram falar que acontece muito problema de BIOS na parte de informática? Não. Não? Então, vou dar uma dica para vocês, preste bastante atenção. Problema de BIOS é bicho ignorante operando o sistema. Ou burro ignorante operando o sistema. Tem duas traduções aí para problema de BIOS. Então, o que aconteceu ali foi um probleminha de BIOS. Beleza, vamos lá. Então, conforme a gente já falou, e isso eu vou falar todas as aulas, todos os exercícios que a gente for fazer, como a gente ainda não está trabalhando orientação a objeto, todas as nossas classes a gente precisa ter um método principal para a execução de uma classe em Java, que é o método. Vamos lá, galera. Public Static Void Esse Main. mesmo. É o método main. Então, o NetBeans possibilita uma teclinha de atalho, né? PS, VM, e eu pressiono o Tab, ó. Public Static Void Main. O semestre que vem, quando vocês forem aprender orientação a objeto diretamente com o professor Arley, onde vocês vão estar aprendendo criação de classes, a gente já está aprendendo aqui, claro, mas vocês vão aprender instanciar uma classe, herdar uma classe, encapsulamento, polimorfismo. Daí, nas aplicações que vocês vão criar, vai ter uma classe que vai ser a principal, e dentro dessa classe principal vai estar o método main. Daí, a partir dela, vocês vão começar a chamar o programa de vocês. Daí aqui vocês vão ter o código principal. Daí, a partir desse código, começa a chamar as outras desencadear classes. as demais. Alguma pergunta? Não, Até aí, tranquilo? tudo certo. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, galera? Nós vamos criar a classe que vai ler o nome do aluno, vai ler 3 notas e vai calcular a média, e depois a gente vai testar a média. Se ela for maior ou igual a 6, a gente vai dizer que ele está aprovado, senão ele está em prova substitutiva. Depois disso, a gente vai entrar com uma outra condição, que é a frequência. Então, vamos lá. Eu vou criar uma variável do tipo string, chamado nome. A nota, a gente precisa criar uma variável double, né? Por quê? Porque é um ponto flutuante, né? O aluno pode tirar 7 ou 6,5, N1, N2, N3, botar MD média. Beleza. Até aí, tranquilo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o usuário informar o nome do aluno e as 3 notas. Eu já vou fazer o casting aqui direto dentro da variável. Então, eu vou dizer que a variável... Bem que a variável nome, eu não preciso fazer cast porque ela já é uma string. E o JOptionPenny ponto show input dialog, ele já retorna sempre uma... Vamos lá, galera. String. Retorna sempre uma string, muito bem. Deixa eu só pôr aqui essa janelinha aqui, diminuir aqui a janela da reunião aqui, para ficar mais fácil para eu trabalhar lá. Vou botar aqui, ó. Digite o nome do aluno. Toda interação em Java ela termina com um ponto e vírgula. Não estou conseguindo botar essa janela aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Eu acho que ficou melhor lá para mim. Ficou pequenininha lá. Então, já tenho aqui o nome do aluno. Agora eu preciso ler o quê? Nota 1, nota 2, nota 3.
E a média vai ser o quê? Vai ser um cálculo das demais notas, né? Então aqui, ó, a minha variável nota 1, nota 2 e nota 3, ela é do tipo double. E esse método, showInput, ele retorna uma string. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso... Double integer parse para double. transformar ele. Desculpa? É double. É double.parse double. Isso. Eu preciso fazer um cast, né? O que é um cast? É uma conversão, é um método de conversão que tem no Java, onde eu digo que eu vou converter um determinado tipo de dado para outro tipo de dado. Então, se a minha variável é double, eu preciso converter de string para double. Se ela fosse float, eu precisaria converter de float para double. De float, de string para float. E assim sucessivamente. Sim. Então, o método que a gente vai converter, o que que é? Se a minha variável é double, eu uso o método double.parse double. Aqui ele já sugeriu a variável nome. Por que ele já sugere a variável nome? Porque ele pega a primeira variável string que tem. Mas eu não quero converter a variável nome, né? Porque o nome já é uma string. Então, aqui dentro do parênteses, aqui, como parâmetro, eu vou passar o quê? O JOptionPN, eu vou botar aqui, ó, digite a primeira nota. Estão acompanhando, galera? Sim. Sim, Alguém sim. tem dúvida? Até agora não. Se vocês não falarem, Tranquilo por enquanto. eu vou prosseguindo, tá bom, galera? Parto do princípio que todos estão entendendo. Então, o que foi feito aqui, ó? Double.parseDouble. É um método da classe double que faz um cast, ou seja, uma conversão de dados. Que cast que ele fez? Como que dentro do parênteses, que é o parâmetro que eu passei para ele, esse método retorna uma string, então ele vai pegar o retorno do que o usuário digitar naquela caixinha. Se ele digitar 7,5, vai retornar 7,5 e entre aspas duplas, que é uma string, e o double.parseDouble vai fazer o quê? Vai tirar aquelas aspas duplas e vai converter isso para um número com ponto flutuante, que é double. Beleza? Feito isso, né, eu faço o mesmo procedimento para as demais notas, né? Ctrl V, agora digite a segunda nota, né? Da mesma forma, para a terceira, só mudo aqui a escrita. Beleza até aí? Tudo certo. Opa, tá, porque aqui ele ficou... Esse fecha-chaves aqui, por isso que ele deu erro. Ó, estão observando a indentação, pessoal? Isso aqui é muito importante, tá? Quando a gente voltar com as aulas de forma presencial e eu estiver acompanhando vocês, vai acontecer algumas situações que vocês vão estar fazendo o código aqui assim, ó. Daí eu vou lá ajudar vocês e a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou indentar, tá? Porque isso é padrão de desenvolvimento. Até tem uma tecla aí no NetBeans aí que faz isso aí, mas deixa eu ver qual é aí. Sabe? Código fonte, acho que é Alt Shift F, ó, formatar. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui, ó. Digamos que eu tivesse feito tudo aqui, ó. Depois a gente vai ver também, quando usar o comando if agora, a importância da formatação, tá? Alt Shift F. Ó, ele já fez essa indentação. Como eu já tenho o hábito de, quando eu vou fazer um código, já deixar pré-formatado, então eu não uso essas teclas de atalho. Tranquilo até aí? O que precisamos fazer agora? Calcular a média, né? Porque se eu tenho um nome, a nota 1, a nota 2, a nota 3, eu vou dizer o quê? Que a minha média vai ser igual... Como é que nós vamos ter uma operação matemática? Eu tenho que tomar cuidado e somar as notas entre parênteses, tá? Já vou explicar o porquê. N1 mais N2 mais N3, como é média aritmética dividido por 3, né? Até vai ter um exercício... Um pouquinho. Oi, Pessoal, desculpa. só para dar uma boa noite, pessoal, já que eu não posso passar em sala, boa noite por aqui. Ô, E professor, uma boa aula para todo boa mundo, noite. pessoal. Fica à vontade aí, professor. Valeu, Nassim. Valeu, assim. Valeu, Boa valeu. noite, galera. Boa noite. Good night. Tranquilo aqui, galera? Tudo show. Então, assim, ó, vai ter uma atividade que eu passei para vocês fazerem em casa, que alguém conseguiu escrever na minha tela aqui, escrever alguma coisa. Mas eu vi também, parecia um teve o doido ali. rabisco aí, teve o rabisco.
Ih, quem foi que fez um Que isso aí, oitinho ali? Caio? Tipo uma Que Eu não fui caneta. eu, tá louco? Denúncia! Foi o Cris, foi o Cris, É, deu, vai. vamos fazer uma CPI aí, galera. Fizeram tipo um risco com a caneta ali e apagaram ali. Mas também não conheço bem a ferramenta, falei para vocês, é o primeiro dia que a gente está utilizando, tá? Então, assim, ó. Eu também fiz só pra testar. Ah, tá, beleza. Tá, Como é que faz, tá ligado? Como é que faz aí você também? tá valendo. Então, assim, ó, vai ter uma atividade que eu passei para vocês, que vocês vão ter que fazer o cálculo de média ponderada. Eu já vou aproveitar aqui e já explico já, que depois provavelmente vai ser uma dúvida de alguns na hora de fazer, tá? O que é a média ponderada? As avaliações possuem peso. Como assim peso? Se eu não me engano, lá no exercício, a nota 1 é peso 2, a nota 2 é peso 3 e a nota 3 é peso 4. O que é o peso 2 da nota 1? É como se nós tivéssemos feito uma avaliação e ela tem valor 2. Não que o valor dela é 2, mas peso 2, que corresponde a duas provas. Tu fez uma prova e tirou 8, e ela tem peso 2, é como se tivesse feito duas provas e tivesse tirado 8. Conseguiram entender a questão dos pesos? Sim, sim. Da mesma forma, a avaliação 2, peso 3, tu tirou 7, é como se tivesse feito 3 provas e tirado 7 em cada uma. Então, quando se trabalha com média ponderada, tu vai pegar a nota 1 multiplicar por 2, que é o peso dela, a nota 2 multiplicar por 4, que é o peso dela, a nota 3 multiplicar por... acho que é por 4. Um é 2, outro é 3, outro é 4, se não me engano. Multiplica pelos respectivos pesos. É 2, 4 e 6, eu acho. 2, 4, 6, é isso mesmo, obrigado. Daí, na hora de tu calcular a média, tu não pode fazer a divisão por 3, tá? Porque se tu fizer a divisão por 3, a média vai dar lá na casa do cão. Tem que fazer a divisão pela soma dos pesos. Porque se cada avaliação tem um peso, o peso corresponde à quantidade de provas. Então, se tem peso 4, é como se tivesse feito 4 provas. Então, lá no exercício, vocês vão ter que dividir aqui por... deixa eu ligar o teclado numérico aqui. Vocês vão ter que dividir aqui por 12. Porque a soma dos pesos dá 12. Entenderam o porquê, galera? Sim, sim. Show de bola. Então, aqui, ó, voltando lá no início. Por que eu falei que aqui a gente precisava usar um parênteses? Digamos que vocês esqueçam de usar o parênteses, vocês façam isso, ó. Nota 3. Não vai dar erro, tá? Não vai dar erro de sintaxe. Mas o que acontece? Tu vai somar a nota 1 e a nota 2 e tu vai dividir por 3 somente a nota 3. Sendo que tu tem que dividir por 3 é a soma das notas, né? Então, por isso, o parênteses para ter a ordem dos operadores. Feito isso, né? Agora a gente já tem condição de efetivamente entrar no assunto da aula de hoje, que é o comando de decisão. Então, vamos lá repetir. Comando de decisão com base em uma variável ou um conjunto de variáveis, ele faz uma ação. Nesse nosso exemplo, qual é a variável? A variável MD, que tem a média, né? Então, eu vou lá, vou testar. E se sempre a gente utiliza entre parênteses, tá? Se a média for maior ou igual a 6, lá em algoritmo em Portugal, vocês viam o quê? Aqui tinha o comando então, né? C, né? Então, depois o fim C. Aqui em Java, a gente substituiu o então por uma abertura de uma chave. Quando eu der um Enter, vocês vão ver que o NetBeans já vai fechar outra chave, ó. Conseguiram observar? Opa, faltou o sinal de igual aqui, ficou diferente. Ó. Conseguiram observar aqui, galera? Sim. Beleza. Sim, sim. Alguém tem alguma dúvida até agora? Não. Até então, nada. Tranquilo? Sim. Posso prosseguir? À vontade. Deixa eu só ajeitar aqui a janela aqui. Tá. Agora, se a média for maior ou igual a 6, o que acontece? Nosso aluno está aprovado, né? Então, eu vou usar aqui como sysout mesmo, com systemout.println. Ele vai jogar aqui embaixo nessa console, tá? Ou poderia jogar, vamos jogar com JOptionPen, tá? JOptionPen show message. Então, JOptionPen ponto
show message dialog, show message dialog. O que é esse negócio aqui, galera? Deixa eu diminuir aqui. No. Agora aqui eu vou botar uma mensagem, ó. O aluno. Agora eu vou fazer o quê? Vou pôr o nome dele aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui, galera? Um processo de concatenação. Todos lembram o que é concatenação? Sim. Sim. Tem alguém que não sabe o que é concatenação? Tá. Concatenação é assim, ó. Tudo que está entre aspas duplas é uma string. Aqui eu botei o texto, ó, o aluno. Eu preciso informar o nome do aluno. E onde é que está armazenado o nome do aluno? Eu não criei uma variável chamada nome. Quando o usuário digitou o nome, ele armazenou nessa variável, né? Então eu vou botar assim, ó. Digamos que ele dedicou o Zequinha do estacionamento. Lembra do Zequinha lá? Ó. Famoso Zequinha. Grande Zequinha. O aluno, o Zequinha agora já saiu do estacionamento e já está fazendo faculdade. Ele viu que ele precisava estudar. Então vamos lá. Ó, o aluno mais. Quando ele encontra um sinal de mais, ele sabe que ele tem que concatenar com alguma coisa. O que é essa alguma coisa? A variável nome. Então, o aluno Zequinha, daí aqui, ó, mais, abro o string de novo, coloco um texto, boto assim, ó, está aprovado, com média. Agora, não preciso informar qual é a média dele, então eu tenho que concatenar com mais uma variável, né? Mais a variável média e a variável MD, né? Mais MD. Poderia botar mais texto? Poderia botar mais texto. Se eu precisasse botar mais texto, mais, né? Alguma coisa e assim vai. Para quem não lembrava o que era concatenação, conseguiram entender? Sim. Sim, sim. Sim, senhor. Sim. Tranquilo, então. Estão lembrados do trabalho, pessoal? Sim, sim, nada de caixinha de bud. É isso aí. Todo mundo lembra do trabalho. Exatamente, aquele trabalho. Ó, com essa quarentena aí tomando alguma gelada em casa. Eu até pensei em antecipar essa caixa de vocês aí, hein? Ô, Dói, eu tenho certeza que alguém ia falar que trabalha. Ainda bem que tu salvou, mano. Eu tô Amigo, tomando não tenho o que fazer, só tô tomando gelada em casa. Até pensei em antecipar essa caixa aí, hein, galera. Vamos ajudar o professor aí nesse momento difícil. Aí. Vamos lá. Ajude seu professor. Ajude seu professor. Diga que não lembra do trabalho para ele ganhar a caixa de gelada. Nada. Vai Nada. ganhar caixa de gelada no bar, a gente, hein? Também eu falando toda a aula, só que faltava chegar na última aula, vocês disserem que não lembram, né? Daí é para se acabar, né? Mas que trabalho. Tá ligado. Pessoal, beleza. Então, tranquilo o que eu fiz aqui? Então eu Tranquilo. vou executar aqui sem o comando else, só o comando if, tá? Vamos lá. Executar arquivo. Vamos lá, abençoado. O Zequinha. Eu tô na aula. A primeira nota do Zequinha, 8, 7 e 5. A janela não tá O aparecendo pra aluno gente. Ô, Zequinha Evandro, está... só tá aparecendo o NetBeans pra nós. Não tá aparecendo o programa. Desculpa? Não A tá janela aparecendo da a execução não janela tá do programa aparecendo. pra nós. Ah, tá. Então deixa eu voltar lá. Só um pouquinho, galera. Deixa eu voltar lá. New shared. Screen. Eu fiz um novo compartilhamento de janela. Vou executar aqui e ver se aparece para vocês agora. Quer ver? Apareceu? Apareceu. Sim. Beleza. Então vamos lá. O Zequinha. Nota do Zequinha. 8, 7 e 6. Ó, o Zequinha está aprovado com média 7. Até aí, tranquilo? Show. Beleza. Só que nós estamos tratando só a condição de aprovado, né? Mas se o Zequinha resolveu não estudar muito para as provas, então tem que tratar outra condição, né? Else
Que era o que lá no algoritmo? Só uma pergunta. Se não tivesse colocado o else e ele tivesse tirado uma nota abaixo de 6, ele não ia aparecer Não ia acontecer nada? Isso nada. ia dar um erro? Não ia aparecer nada. Vamos fazer o teste aqui. Beleza. Tá, vamos lá. Bem colocado. Executar arquivo. Aparece a execução para vocês agora, né? Sim, sim. Zequinha, 5, 5 e 5. Ó, terminou a execução. Não, ó, aqui Ele embaixo. simplesmente fecha, né? Beleza. Ó, não apareceu nada porque não foi tratado nada na condição falsa, né? A gente só tinha feito um tratamento para quando essa condição fosse verdadeira. Só que a média foi 5, então ela não é maior nem igual a 6. Tranquilo? Aham. Agora a gente vai tratar na outra condição, porque sempre tem os dois lados da moeda, né? Ou é uma situação ou é outra. Dificilmente, no dia a dia, quando você estiver trabalhando de forma profissional, vai ter somente uma condição no comando if. Pode ser que aconteça, mas, né? Geralmente vai ter duas ou mais tratativas. Então, vamos lá. Else. Nesse caso aqui, ó, eu posso copiar essa mensagem e só alterar ela. Ó, o Zequinha está em recuperação com média tão. Beleza? Agora a gente vai executar aqui, vamos pôr as mesmas notas, 5, 5 e 5. Como a gente fez a tratativa para ele entrar na segunda condição do if, ó, 5, 5 e 5. O aluno Zequinha está em recuperação com média 5. Tranquilo? Show. Alguém Show, tem alguma, show. alguém tem alguma dúvida, galera? Não. Tá. O que eu vou fazer agora? Até então, a gente fez o comando if com apenas uma condição, uma variável. Mas nós precisamos também ter a frequência, né? Então, agora vai entrar uma segunda variável na jogada. Então, vou lá, vou criar a variável frq de frequência. Dá um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui para a gente ganhar tempo, né? Não ficar digitando tudo, né? Então, vou botar aqui a minha variável frq. Opa. Aqui eu vou botar digite a frequência, né? Digite a frequência. Agora, o que acontece? Nós vamos usar o comando E. Se a nota for maior do que 6 e a frequência, então quando a gente usa o comando E, todas as condições precisam ser verdadeiras. Aqui em Java, o comando E é o E comercial. Então, se a média for maior ou igual a 6 e frq, que é a frequência, maior ou igual a 75, ele deu um erro, né? Se vocês olharem aqui, ó. Por que ele Acho deu que é um 2, erro? né, professor? É 2E comercial. Não. Depois eu explico a diferença dos dois E, tá? Mas eu vou seguir a tua ideia aqui, vou pôr 2E, ó. Continua o erro, né? Então não é os 2E, tá? Mas é bem colocado, mas eu já vou explicar depois o porquê. Eu vou explicar o porquê que está dando esse erro aqui e eu vou explicar a diferença de usar um E e usar 2E. Então, sempre que eu vou utilizar uma expressão booleana, isso aqui vai me retornar o valor true ou false, né? Se esse teste lógico aqui, ó, retornar true, é porque as duas condições são verdadeiras. A média é maior ou igual a 6 e a frequência é maior ou igual a 75. Se for verdadeiro, ele vai executar esse trecho de código aqui, se não, vai executar esse. Mas sempre que eu uso booleano, eu preciso ter um parente mais externo, um parênteses, não é um parente. Um parênteses mais externo. Pode ver que o erro sumiu, né? Tranquilo? Sim. Tranquilo. Tá. Agora, eu não consigo observar ali porque eu estou com a tela minimizada. Algum colega falou dos 2E, certo? Em Java, a gente tem a possibilidade de usar um E comercial, que é, né, média e frequência, ou assim. Nesse caso aqui, ó, como são duas variáveis só, tanto faz eu usar uma ou usar outra.
Não interferia em nada. A diferença de a gente estar utilizando 2E comercial, isso vai interferir quando a gente está trabalhando com aplicações corporativas, onde a gente tem várias checagens. Vou dar um exemplo já, ver se vocês conseguem entender. Aqui a gente está testando só duas variáveis, né? Média e frequência. Se a média fosse 5, ele ia testar a frequência, porque com um e-comercial só, tá? Um e-comercial. Média 5 e a frequência 100%. A condição é verdadeira? Não. Não. Não, porque uma Porque a condição média é 5. é falsa, né? A média é 5. Quando eu uso o operador E, todas devem ser verdadeiras. Mas como eu usei um E só, ele testou as duas. Digamos que eu tivesse usado 2E comercial. Média do Zequinha, 555. Ele chegou aqui e testou. A média 5 é maior ou igual? Não é maior ou Não. igual. Como tem 2E comercial, ele não testa as demais variáveis. Isso otimiza o quê? Otimiza tempo. Por quê? Quando eu uso o operador E, todas elas precisam ser verdadeiras, certo? A partir do momento que eu tenho uma falsa, toda a expressão foi anulada. Então, imagina numa aplicação corporativa, onde vocês têm que fazer, sei lá, por exemplo, 30 checagens de variáveis. Se todas elas forem verdadeiras, a aplicação de vocês vai executar uma ação ou executar outra. Estão acompanhando? Sim. Beleza. Então, checou a primeira, segunda, terceira, todas elas verdadeiras. Até a 29ª é verdadeira. Chegou lá na 30ª, ela era falsa. Pô, mas a aplicação teve que ir testando todas elas. Se tu tivesse usado um E só, ou usado 2, porque o último teste falso foi na última variável. Não ia te dar performance. Agora imagine a seguinte situação. Tu usa um E comercial só e tu vai testar 30 variáveis e a primeira é falsa. Ele vai testar as outras 29, né? Porque tu usou um E só. Mas vai fazer um teste desnecessário. Por quê? Porque na primeira condição já anulou toda a expressão booleana. Agora, se nós estivéssemos usando 2E comercial e eu fosse testar 30 variáveis e a primeira fosse falsa, ele já abandonaria o teste das outras 29, porque ele sabe que uma foi falsa, anula toda a expressão. Conseguiram entender a diferença do 1E comercial e 2E comercial, pessoal? Yes. Alguém não entendeu? Não, deu pra entender de boa. Deu pra entender de boa. Galera? De boa. Opa. Alô, Todo mundo entendeu. Tranquilo? Tranquilo. Então, assim, ó, de novo, nas nossas aplicações, como a gente vai usar aí 3 ou 4 checagens, a gente não vai observar isso ganho de performance. Mas quando tu estiver trabalhando numa aplicação corporativa, onde tu tiver uma condição que eu citei como exemplo ali, tu vai checar 30 variáveis, a primeira é falsa, e tu usa um E comercial só, ele vai testar as outras 29 condições. Sendo que... Evandro. Oi? No caso, assim, digamos, né? Já que com os 2E seria melhor, esse ganho de performance já não seria mais fácil a gente colocar 2Es em todas? Sim, tu pode usar os 2E, não tem problema, tá? Entendi, mas a questão é assim, já que com os 2Es ele vai funcionar da mesma forma que com um, para nós já aprender da forma correta, já seria ideal a gente colocar os 2Es. O correto é. Beleza. O correto é. Porque, voltamos àquele exemplo ali, uma aplicação corporativa, né, que vocês vão testar 30 condições. E a primeira já é falsa. Então, se tu usa o 2E, ele já aborta aquilo ali, ele já vai para a próxima linha de código, né? Vai executar o que tem na condição else. Entenderam, pessoal? Sim. Tá. Então, agora Sim. vamos executar aqui. A gente adicionou o quê? O comando E, né? Então, vou botar o Zequinha lá. Ah, o Zequinha, hein? Ó, o Zequinha tirou 8, 8 e 8. Só que o Zequinha vinha para a aula só no dia de prova. Então, o Zequinha teve a frequência de 20%.
O Zequinha tem média maior ou igual a 6, porém, a frequência dele não é... Deixa eu botar a tela para cima aqui, ó. Porém, a frequência dele não é maior ou igual a 75. Então, essa condição aqui, ó, é falsa. Ele vai ter que executar a condição de baixo, ó. Ó, o Zequinha está em recuperação com média 8, né? Estão acompanhando? Vamos lá agora. Aí o Zequinha, né, reprovou. Segundo semestre, ele sabia que ele tinha que vir em todas as aulas. Então, 8, 8, 8. Faltou só um dia. 99% de frequência. Ó, o aluno Zequinha está aprovado com média 8. Acho que dava para acrescentar a frequência também, né? Mas agora tanto Dá para faz. acrescentar frequência também. Pode concatenar lá, né? Média 8 é frequência, né? Daí mais, né? Bota a variável, tanto o percentual que ele teve de frequência. Pode acrescentar também, não tem problema, tá? Pessoal, perguntas? Eu entendi tudo, tá bem tranquilo pra mim. Ah, tá, tranquilo. Pra mim foi Tranquilo, ótimo. tranquilo. Tudo show. Ô, Dog, é tu show, que tá com música, desgrama. Não Tira é, a música. velho. Eu tô escutando também, velho. Galera, Ninguém conseguiram com entender, música na galera? live, mano. Deu pra entender, deu pra entender. Alguém tem alguma dúvida ou precisa explicar de novo? Não, tudo show. Tranquilo, tranquilo. Show, 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 show. Os demais aí que não se manifestaram, tudo ok, galera? Tudo ok. De boas. Ok. Tá. Tudo certo. Então, assim, ó, eu postei lá uma lista de exercício para vocês e eu penso que com essa explicação que a gente teve aqui, com mais um vídeo também que eu coloquei lá, tem mais uma videoaula onde eu faço um exercício também, vocês já têm condições de fazer atividade. Combinado assim, pessoal? Certo. Sim, senhor. Opa, beleza? Certinho. Qualquer Claro, dúvida, padrão. né? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar que a gente está à disposição aí para ajudar vocês. Certo. Ok. Vou tirar aí. Muito obrigado. Ok. Obrigadão. Mais alguma colocação, galerinha? Não, tranquilo. Acho que é isso Beleza? aí. Uhum. Então tá, pessoal. Obrigado pela atenção aí. Tudo de bom para vocês. Se cuidem, né? E Opa, mantenham os obrigado estudos em igualmente. dias. Mantenham os estudos Ó, em bastante dias de aí. corona. Então, uma Band também era bom, né? Ou uma Heineken. Ah, graças a Deus, só as ruins também, né? Uma Brahma, uma Uma litrão aí. Nessa situação, nós estamos só em casa, só não E tomamos ambos água de potássio. O resto vão tomar tudo aí, galera. Vinho, gelada, vamos tomar tudo bem pela frente aí. Você não pode tomar água com gás, de resto, pô. Gás tudo não, certo. Aí começa a espirrar e a turma já pensa que tá com coronavírus aí já. Ih, cara. Beleza, O então, único galera? corona que eu gosto tá na geladeira. Ah, show de bola. Então tá, pessoal. Um abraço aí, tá tudo de Fechou. bom. Opa. Abraço, Precisando, a muito gente tá à obrigado. disposição aí, tá bom? Opa, Valeu. Isso. obrigadão. Falou, Valeu, falou. Valeu, galera. Falou, Valeu. tchau, tchau. Abraço, fique com Deus Tchau, aí, gente. tá, pessoal? Valeu, tchau, tchau. Eu também. Valeu, tchau. Ó. Alô? Hello. Pode ligar Só isso, rapaziada. Aí paremos, né? Ô, Vitor. É, meu, bom, mas... Tô te ouvindo, cara. Tô te ouvindo Tranquilo. até soluçar aí. Aí paremos, aí paremos. Como é que sai? É só fechar aqui já. Essa É fechar, livre. né? Leave meeting, né? Tchau, A pessoal. gente vai dar aula agora. Falou. Dá Eu aula vou aí, dar aula. Vitor. Dá aula aí, Vitor. Compartilha a tela. Acabou, né? Instituto Mix. Acabou, acabou. Do Mix. Sim, o seu online. Azemo, azemo. Vazia. Fala! Fala! Gente, eu tava vendo story e esqueci que eu tava em ligação. A gente percebeu? Eu achei que tava no mudo, cara. Mas é isso aí. Tchau, tchau. Tchau.